Então, boa noite a todos, caríssimos irmãos. Infelizmente, dadas a situação em que se encontra o país e o resto do mundo, é claro, a grande maioria dos centros também está fechada e, claro, como todos, acabamos parando as nossas tarefas, as nossas atividades de palestras. De qualquer das maneiras, a gente não pode parar, porque isto é um trabalho que não depende de nós, um trabalho que depende do plano espiritual, e tenho certeza que neste momento tão difícil, a própria espiritualidade está aqui com a gente e está tentando nos acalentar, nos orientar. Claro que orientações a gente tem bastantes. A gente também não se pode fiar muito, claro, nas informações que nos vêm através das redes sociais. O importante é a gente escolher noticiários sérios, né? E ver aí quais são as orientações, principalmente da classe médica, né? Que nos alertam para que tenhamos todo cuidado. Bom, isso claro que a gente já sabia de longa data, há mais de 30 anos, a gente vem falando sobre os problemas pelos quais a Terra deveria passar, através de cataclismas, maremotos, terremotos, pestes e doenças sem cura. Vejam que ao longo do tempo quantas doenças a gente tem tido. Está tudo nos planos de Deus. Estamos num momento extremamente difícil, é claro, mas isso é necessário. Tudo isso é necessário para que a gente continue a nossa caminhada aqui na Terra. Porque só assim a gente vai depurando, resgatando, aprendendo e, claro, depurando a própria Terra, tá? Porque a Terra também ela precisa da renovação, é a lei natural das coisas. Chegamos a um momento em que, agora, com toda certeza, todos esses problemas vão se acelerar e, aliás, já deveria ter começado isso já em 1969, com a chegada do homem à Lua. Visto que não estávamos preparados ainda, Jesus pede uma moratória de 50 anos para que a gente consiga se adaptar aos novos tempos. E teríamos, com toda certeza, um número muito grande de espíritos que em 1969 não estariam preparados para continuar essa caminhada aqui na Terra, que é a nossa escola, é aqui que a gente tem aprendido ao longo do tempo e é aqui que a gente tem, de alguma forma, crescido espiritualmente. Mas Jesus está conosco, Ele nos prometeu que não nos abandonaria, Ele nos diz que é o nosso pastor, Ele disse, aliás, que se uma ovelha se desgarrasse, que Ele iria buscá-la. É com essa certeza que a gente continua a nossa tarefa, a nossa batalha, porque com a certeza de que Jesus não nos abandonou, não nos abandona. Eu costumo dizer que a única certeza que a gente tem quando a gente nasce é que um dia a gente vai morrer. Aquilo que fazemos entre o nascimento e a morte é o que chamamos de vida. Certa vez eu li, que já não sei quem escreveu, que disse que a vida é tão ingrata, que ninguém sai daqui vivo. É verdade, ninguém sai daqui vivo, né? A gente vem ao mundo com uma proposta de aprendizado. E a gente retorna à pátria espiritual. Não importa em que circunstâncias, de que forma a gente vai voltar à pátria espiritual. A gente sabe que vai voltar. Jesus já nos diz que o seu reino não é deste mundo. E se o seu reino não é deste mundo, é claro que o nosso também não pode ser, porque, já pensou? O nosso mestre tem um reino e a gente tem outro.
A gente se apega demasiadamente às circunstâncias em que a gente vive, né? Nos apegamos a tudo como posse. E, na verdade, a gente sabe que a gente está neste mundo com uma proposta, né? E estamos aqui de passagem. Isto aqui é a nossa escola. Claro que a gente lamenta a dor, o sofrimento pelo qual passamos. E é por isso que Jesus nos alerta tanto a que a gente não se esqueça da oração. E até nos ensina a orar, né? Quando lhe perguntam, mestre, como devemos orar, ele nos dá então como receita a oração do Pai Nosso. E vejam que a oração do Pai Nosso que estás no céu, quer dizer, ele não está aqui na terra, ele está no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Imagina qual é o reino do nosso Pai. Jesus nos diz assim, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E a gente já orou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade e não a nossa. E quando a gente diz, seja feita a tua vontade e não a nossa, a gente tem que entender que Deus tem uma proposta para a nossa vida muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Nós estamos delegando a Ele que a vida se cumpra segundo os seus desígnios, segundo a sua vontade. Então, seja feita a tua vontade e não a nossa. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, porque é aquilo que a gente precisa aqui no dia a dia, né? A gente precisa de energia, tudo. A gente trabalha para comer, para manter o corpo aqui, né? Então, não nos falte o pão de cada dia para que a gente possa continuar aqui. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Santificado seja o teu nome, isto é, santificado, respeitado, amado, mas sobretudo compreendido. E nos ensina ainda o Pai Nosso a que a gente perdoe os nossos inimigos, a que a gente não cometa o mal. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Quando a gente diz que nos permita não cometermos o mal, né, que de alguma forma, porque a gente está aqui para se depurar, então se a gente está aqui para se depurar, claro que a gente não pode continuar a cometer o mal, estamos aqui para aprender. Não nos deixes cair em tentação através do aprendizado que a gente vai tendo ao longo do tempo e sobretudo a consciência que a gente vai adquirindo para que a gente não cometa esse mal, que entenda que a nossa vida aqui é uma vida de aprendizado, uma vida para que aprendamos, sobretudo, a amar, já que o próprio Cristo reduz todo o decálogo de Moisés a esse mandamento supremo, a esse ensinamento supremo que é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a si mesmo. Eu costumo dizer que se a gente não consegue compreender a Deus, logicamente a gente dificilmente vai conseguir amá-lo. Mas se a gente começar pelo nosso próximo, já é meio caminho andado, né? Porque Deus não é orgulhoso a ponto de exigir que a gente o ame. Desde que a gente não cometa mal algum, que a gente respeite o nosso próximo, para Deus já está bom. Então, a gente está aqui nesta vida e não há quem passe por aqui sem que sofra de alguma forma. Já em Jeremias, lá no Velho Testamento, a gente vai ver que ele já nos falava sobre tribulações. A vida em si, ela é a tribulação. Não há vida que exista que não tenha tribulações. Todos viemos aqui com uma proposta de vida, mas aprender é difícil. Aprender é doído, exige sacrifício. Que o digam, por exemplo, as crianças
que aos 5, 6 anos de idade, elas precisam aprender a fazer contas de alguma forma, né? Aprender a escrever, a juntar as letras para formar sílabas, etc. É muito difícil. E nós, de alguma forma, não deixamos de ser, do ponto de vista espiritual, as verdadeiras crianças que aqui estamos para aprender a viver. Queira Deus, tudo quanto estamos passando aqui, e Jesus nos promete isso, vai parar um dia. Pelas informações que a gente tem tido ao longo do tempo, a gente sabe perfeitamente que estamos num momento crucial da Terra e das nossas vidas, sobretudo, em que a própria Terra passa desse planeta de expiações e provas tão difícil a um planeta de regeneração. Eu costumo dizer que se Jesus nos promete o reino dos céus e diz que foi preparar-nos um lugar e que um dia vai querer levar-nos para lá com Ele também, para que lá onde Ele estiver nós estejamos também, a gente tenha a consciência plena de que não vamos ganhar esse reino dos céus de assalto, né? Todos nós teremos que conquistá-lo, e a conquista também é doída. A conquista é uma luta constante. Então, a gente tem que se esforçar, lutar contra as intempéries da vida, para que esta caminhada que a gente está fazendo agora atinja o seu objetivo o mais depressa possível, que é chegar àquele ponto, a um mundo mais perfeito do que esse que nós estamos vivendo. Esse mundo de regeneração que nos está prometido, e dentro dessa escala da própria evolução, já é um mundo muito melhor e mais perfeito do que este planeta de expiações e provas. Disso nós temos certeza. Vamos viver esse mundo? Não sei. Claro que a cada um compete fazer um exame de consciência e que entenda sobre aquilo que tem feito ao longo da vida com o aprendizado que tem tido. Há um músico norte-americano, não me recordo agora o nome, que era trompetista. E ele pediu para que escrevessem na sua lápide o seguinte: fiz o melhor que pude com o instrumento que eu tinha nas mãos. Isso quer dizer que talvez ele fosse até um músico melhor do que ele apresentou ao mundo. Talvez ele tivesse essa consciência de que a perfeição estava dentro dele. Mas, infelizmente, o órgão que ele tinha, o instrumento que ele tinha, na realidade, talvez fosse até deficiente. Imagina, era um trompete dos anos 40 ou 50. Hoje seriam muito mais perfeitos, talvez pudessem soar o seu som de uma forma muito melhor. A questão é nós entendermos aquilo que temos feito ao longo das nossas vidas com todo o conhecimento que nos foi dado ao longo do tempo. E nós, enquanto espíritas, não podemos ficar aqui chorando e lamentando os problemas que têm acontecido, as mortes que têm ocorrido, etc. Porque sabemos perfeitamente que, embora a gente tenha compaixão por aqueles que em algum momento da vida sofrem, né, que os desígnios de Deus é que estão a ser cumpridos, né? Ninguém vai antes do tempo, ninguém volta à pátria espiritual antes do tempo. Todos nós voltamos no tempo que Deus determinou que a gente voltasse. E nós vamos chegar. O que nos cabe é entender que Jesus é o Mestre e que não nos salva simplesmente porque dissemos Ele é o meu Mestre. Há uma ideia errônea em algumas correntes doutrinárias que, se aceitássemos o Cristo, tudo estaria resolvido. E dão normalmente como exemplo aquele homem que estava ao seu lado, com o qual Jesus foi crucificado, né? Mas aquele homem aceitou Cristo, mas entendeu toda a proposta de vida do Cristo, entenda? Porque ele está no meio de dois criminosos, né? E um deles diz, né, em tom jocoso, né, arrogante, talvez prepotente, e diz: olha, não és tu o Filho de Deus? Pede agora a teu pai para que te tire da cruz onde está. Imagina o momento que eles estavam vivendo, né? Eles estavam pregados, tinham sido pregados vivos numa cruz, estavam com uma coroa de espinhos e com feridas pelo corpo, tinham sido chicoteados, jogavam vinagre nessas feridas.
Jesus ficou calado, mas o outro que estava ao seu lado diz: homem, cala-te. Nós sabemos, porque estamos aqui, assumia naquele momento a responsabilidade que tinha pela condução da sua vida ao longo do tempo e que tinha errado muito. Então essa era a consciência, ele tinha feito um exame de consciência naquele momento. Então nós sabemos porque estamos aqui, mas esse homem não, esse homem é inocente, ele não merecia estar aqui. Jesus volta-se para ele e diz: bem-aventurado sejas tu, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Teria Jesus ali, naquele momento, livrado aquele homem de responder pelos seus crimes? Claro que não. Sabemos hoje que, através da pluralidade das existências, a gente, embora tenha como propósito de vida aprender, se esclarecer, acumular experiência, desenvolver o seu potencial enquanto espírito que somos, também o próprio Jesus nos diz que daqui não sairemos até que paguemos até o último ponto, até o último centil e até o último jota, quer dizer, nada ficará impune, não vamos ficar devendo nada para ninguém, nós vamos ter que pagar tudo. A grande questão aí é nós entendermos que podemos pagar não apenas pela dor que às vezes nos tem sido imposta, mas também podemos pagar pelo amor, isto é, o engajamento numa causa social, com crianças em orfanatos, com idosos em asilos, etc. Tudo, quer dizer, a forma de resgatar ela pode ser feita através do amor. É assim, por exemplo, que nós resgatamos o nosso débito com Jesus. Jesus vem ao mundo com a sua proposta de vida, nós o apedrejamos, chicoteamos e nós o colocamos numa cruz. O que é que ele nos pede? Ele não nos pede o resgate, do débito que cometemos para com ele. Ele nos pede apenas que a gente aprenda segundo os seus próprios ensinamentos. Jesus vem ao mundo por amor e para nos ensinar a amarmos. E nós vamos conseguir. E entender que não é amar-nos entre um círculo pequeno de pessoas. Nós precisamos amar o mundo, mas primeiro é preciso compreendê-lo, entendê-lo. Vejam, a gente está falando muito agora sobre quantas mortes temos tido ao longo de cada dia provocadas por esse novo vírus, o coronavírus. Mas vocês já imaginaram que a gente sabe que na África nós temos 8.500 mortes diárias pela fome. Quer dizer, isso também é motivo da nossa compaixão. São crianças que estão ali, que nasceram num círculo de vida terrível, e que acabam, a perspectiva de vida deles é muito curta, e crianças, que antes de completarem 5, 6 anos morrem de fome. Aí também deveria estar a nossa compaixão, Mas por incrível que pareça, só quando a dor bate à nossa porta é que nós nos preocupamos, e essa dor hoje tem batido à porta de todos, principalmente nos países ricos. Mas ainda assim, a gente sabe, por exemplo, que os alemães, aqueles que provocaram o Holocausto, hoje estão ali no centro da África, na Etiópia, em Ruanda, África Central, o Congo, Guiné Equatorial, Somália. Esses espíritos estão por ali resgatando os débitos. E vejam, a gente encontra ali criaturas magérrimas, pela fome. Foi aquilo que eles provocaram, por exemplo, com os judeus quando os perseguiram. E a gente olha para aquilo, nos parece uma incoerência, uma injustiça. Não cai um fio de cabelo das nossas cabeças sem que Deus o permita. E Deus permite que aquelas criaturas resgatem os seus débitos pela dor que têm passado. Ainda assim, porque eles acabam por desencarnar muito cedo, então o débito é resgatado de uma forma muito rápida, Eles experimentam a dor daquilo que provocaram, voltam à pátria espiritual para aprender. Vocês já notaram, por exemplo, que um dos países mais atingidos por esse novo vírus é justamente a Itália. A gente sabe que grande parte dos romanos foram transportados para a América do Norte, com o ímpeto que eles têm de
ou que sempre tiveram de grandes líderes da história, eles continuam a liderar o mundo de alguma forma, mas há muitos que continuam ali, justamente na Itália. E Roma dominou o mundo. Dominar o mundo foram conquistas, foram guerras, foram saques, e esses espíritos estão hoje respondendo à lei sobre tudo aquilo que tenham feito em algum momento das nossas vidas. O que nos cabe agora, caríssimos irmãos, nesse momento tão difícil, é a gente não se esquecer que Jesus veio ao mundo por um motivo e que Ele continua conosco. Estou aqui, estou sozinho e estou fazendo este vídeo para enviar a vocês. Ainda assim, eu tenho certeza que o próprio Cristo está aqui comigo, né? Estou dentro de um centro espírita e a gente está aqui reunido. Não sei, talvez existam aqui, nessas cadeiras vazias à minha frente, uma série de espíritos que talvez tenham vindo exatamente para escutar isto que eu estou falando agora. E que o Cristo continua a abençoar a cada um de nós, é a nossa tarefa. Que cada um de nós, apesar de termos os nossos centros fechados, continue a desenvolver o nosso trabalho através da oração, através do diálogo que a gente possa ter com aqueles que nos procuram, ou até daqueles que não nos procuram, que a gente vá ao encontro deles. Porque assumimos um dia, com a própria espiritualidade, trabalhar nesta seara bendita do Cristo Jesus, que é o nosso Mestre. Que Ele continue aqui em nossos corações, que Ele continue a abençoar o nosso trabalho da forma que a gente possa desempenhá-lo, desenvolvê-lo, porque ainda assim estamos aqui em Seu nome. Estamos passando por momentos difíceis, claro. O importante é a gente não se desesperar e ter certeza, e aliás, depois de tomarmos todos os cuidados necessários, né, que as autoridades nos orientam, que a gente tenha certeza que nada nos acontecerá que não seja exatamente o reflexo das nossas ações, nesta vida ou em outras vidas. Entendemos a vida não como sendo uma etapa nesta encarnação, mas uma vida que é contínua. As reencarnações são apenas etapas, mas ela é contínua. E nós continuamos a nossa tarefa, sempre aprendendo cada vez mais, buscando a imagem do Cristo para junto de nós, porque é dele que a gente deve beber os ensinamentos desta água pura e cristalina, aquela água que ele dizia, que ele explicava para a mulher samaritana: se eu te der da água que eu tenho, né, para beber, jamais terá sede. E assim que seja com todos nós, que aprendamos e aprendamos sobretudo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Cabe-nos, nos dias das reuniões, principalmente dentro das nossas casas, nos fecharmos em nós mesmos e ali, então, iniciarmos uma tarefa individual através da oração, através do pedido de socorro para todos aqueles que estão sofrendo neste momento. E que Jesus abençoe a cada um de nós. Muito obrigado, boa noite.